A palavra trabalho vem do latim tripalium, um instrumento de tortura do Império Romano para aqueles que não conseguiam pagar impostos. Depois, quando o latim dá origem ao francês, trabalho vira travailler, palavra que significa sentir dor. E mesmo na Bíblia, essa associação entre trabalho e sofrimento é direta. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, o castigo imposto por Deus é que eles devem trabalhar. Na sociedade medieval, o clero e a nobreza não trabalhavam porque eles eram os escolhidos, os descendentes diretos de Deus. Os demais homens e mulheres, que descendiam de Adão e Eva, os pecadores originais, deveriam fazer o trabalho duro. Mas no mundo moderno, em especial depois da Revolução Industrial, a demanda por uma força de trabalho fica cada vez maior e é preciso mudar o discurso social. Criam-se máximas como as que conhecemos hoje. O trabalho enobrece o homem, Deus ajuda quem cedo madruga, cabeça vazia, oficina do diabo. Se hoje acreditamos piamente em todas essas frases, é porque as classes altas precisaram e ainda precisam que a gente, classe trabalhadora, acredite nisso e que a gente continue trabalhando para manter o mundo funcionando. Mais recentemente, começa a crescer uma filosofia de que o trabalho deve ser não apenas uma forma de ganhar dinheiro e de garantir subsistência, mas também uma fonte de pleno prazer e realização pessoal. Trabalhe com o que você ama e você nunca mais terá que trabalhar na vida, eles dizem. E aí é que a coisa ficou ainda mais confusa. Afinal, o trabalho é para ser duro, cansativo, estressante ou absolutamente prazeroso e cheio de sentido e significado? Independente dessas condições, temos uma verdade estabelecida na nossa sociedade. O trabalho é uma das áreas mais importantes da vida das pessoas. E não apenas como meio de sustento, mas também como meio de formação de subjetividade do ser humano. Isso quer dizer que muitas vezes fica difícil distinguir o ser e o fazer. Acabamos acreditando que somos o que fazemos. E é justamente nesse lugar que a linha fica muito tênue e nos confunde. O que nos faz ser humanos, seres sociáveis, e de onde vem o nosso valor social? É complexo falar de trabalho, esse relacionamento longo e sério que dura por quase toda a nossa vida adulta. Mas hoje vamos tentar debater esse assunto e entender se só existe uma resposta para isso. Afinal, você é você ou você é o que você faz? Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve, mas também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é o Convite para Ser Adulto. Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. A gente veio aí de um último episódio falando de coisas super difíceis, a gente sabe. Antes da gente começar, lá vão os recados paroquiais. Primeiro, a gente convida vocês, para seguir o projeto O Convite para Ser Adulto nas redes sociais. A gente tem um perfil no Instagram, Convite para Ser Adulto. Tem o YouTube também, que a gente disponibiliza todos os episódios por áudio lá também, é possível escutar. E também nós temos um grupo no Telegram, uma comunidade que tem bastante gente legal, para que a gente possa ficar mais perto de vocês, porque não é sempre que as redes sociais ajudam a gente na nossa divulgação. Para a gente poder bater papo direitinho. Isso, para a gente poder ficar mais perto, poder se comunicar, a gente tem esse grupo, esperamos vocês lá, o link está na bio do Instagram e dos nossos pessoais também. Então, a gente escolheu falar de trabalho. Já sei que é um papo que todo mundo gosta, todo mundo curte. Fiz uma datatai, fazia tempo que eu não fazia uma enquete. Fiz uma datatai que bastante gente se manifestou. Percebi que as pessoas estavam ávidas para conversar desse assunto, porque o trabalho é muito importante na nossa vida. E aí a gente veio fazer essa reflexão, assim, de como a gente está se definindo. A gente está se definindo pelo nosso trabalho para viver? Trabalho realmente interessa a todo mundo, porque ou todo mundo trabalha, ou você está trabalhando ou você quer estar trabalhando, porque não estar trabalhando é a derrota, né? É um assunto que interessa a todo mundo e que é muito complexo, assim. Bom, para falar de trabalho, a gente tem que falar pelo menos um pouquinho da teoria marxista, né? Aquele momento Rita Von Hunt.
Porque Marx é o cara que entende pela primeira vez, assim, dentro da filosofia, que o que nos define como humanos é o trabalho, é a nossa capacidade de trabalhar. Enquanto, por exemplo, René Descartes acreditava que era a nossa racionalidade, o penso logo existo, o Marx dizia que o que nos define é a nossa capacidade, nossa habilidade de trabalhar, de produzir bens e serviços, assim. E que toda a nossa sociedade está estruturada nisso, que é uma grande verdade, né? E ele também fala que na sociedade capitalista a gente tem a alienação do trabalho, ou seja, o produto do trabalho das pessoas não pertence a elas, pertence ao sistema, pertence à empresa, ao patrão, né? E se ela quiser adquirir o fruto do trabalho dela, ela precisa pagar por isso. Isso é uma base teórica que já diz muito, assim, pra gente, né? Que demonstra que é claramente uma máquina, assim. Que a gente trabalha para fazer uma máquina funcionar, toda uma estrutura funcionar. E pela teoria marxista, a gente já elimina uma daquelas perguntas que a gente faz no texto de abertura, porque enquanto a gente tiver alienação do trabalho, enquanto a gente for pecinha dentada de uma máquina, não dá para falar que todo o trabalho vai fazer sentido e vai ser super realizador e recompensador para todo mundo. Porque para a máquina funcionar, isso matematicamente é impossível, que todo mundo adore o seu trabalho. Não é esse o objetivo do sistema capitalista, inclusive, que todo mundo adore o seu trabalho. É a gente que quer fazer caber, né? A gente quer fazer um troço, uma coisa que é muito prática, caber em possibilidades mais humanas, assim, mas o sistema não foi feito para olhar para os humanos, foi feito para olhar para a gente como peças, né? A gente é absorvido pela lógica da produção, na verdade, né? Então, a gente calcula o nosso tempo para ser mais produtivo. E o que isso significa? Significa que a gente quer trabalhar mais, que a gente quer dedicar toda a nossa energia para a produção. Eu acho super complexo isso, porque essa linha do que... Qual é o tempo e a energia da sua vida que você dedica para o trabalho? Qual é o tempo e a energia da sua vida que você dedica para outras coisas? E como que esse cálculo está sendo feito? Porque se a gente trabalha no mínimo 5 dias por semana, no mínimo 8 horas por dia, faz as contas de quanto tempo sobra para todo o resto das coisas que a gente tem que fazer. Isso envolve relacionamento, isso envolve vida social, amizade, enfim, todas as outras coisas. Então, é muito difícil distinguir quando a gente está trabalhando e quando a gente não está. Porque quando a gente está lendo um livro para, por exemplo, escrever um artigo, ou escrever um e-mail, ou fazer uma proposta, a gente considera que esse tempo que a gente leu esse livro era trabalho ou esse tempo era lazer? De repente, a sua escolha de lazer está relacionada diretamente ao que você faz para viver, né? E as fronteiras estão cada vez mais borradas, né? Sei lá, as pessoas, quando trabalhavam nas fábricas, há alguns séculos atrás, tocava o sinal de que acabou o expediente, elas iam embora, iam para casa e elas não trabalhavam mais. Mas agora, com a tecnologia, com os smartphones, acessível a todo mundo o tempo todo, a qualquer hora você pode receber uma pergunta, uma mensagem, uma coisa. Muito poucas pessoas estão conseguindo hoje colocar o trabalho dentro dessa caixinha sem nada sair, né? Da caixinha. É cada vez mais difícil, assim. A gente tá falando disso desde o primeiro episódio aqui do podcast que a gente fala um pouco disso. E dessas teorias atuais de que a gente vive uma sociedade do desempenho, né? A gente já falou do Byung-Chul Han, do livro Sociedade do Cansaço, várias vezes, assim. E a humanidade realmente conseguiu criar uma paranoia sustentável de produtividade, assim, em que a gente se explora. A gente não é mais explorado por um patrão, por uma entidade, por uma empresa. A gente se explora muito mais. A gente não se revolta contra o patrão porque a gente está sendo explorado. A gente se revolta contra a gente mesmo porque a gente não está dando conta. A gente já está vivendo um pouco numa lógica da automotivação, da autogestão, né? A autogestão agora. É nossa responsabilidade ser gestor de nós mesmos. Sim, assim. Exatamente. E se você não está dando conta de gerir o seu tempo com maestria, é só você que você tem a culpar por isso, entendeu? Você sempre vai botar a culpa em si mesmo, assim. E nós somos grandes carrascos para nós mesmos, né? Não poderia haver melhor carrasco do que a gente mesmo, assim. Sim. Na pesquisa que eu fiz lá no Instagram, perguntei assim, o trabalho está entre as 3 coisas mais importantes da sua vida? Essa foi a primeira pergunta. E aí 87% das pessoas responderam que sim. E aí a segunda pergunta era, você ama o que você faz? Eu até recebi um inbox falando, mas assim, ama ou gosta? Ama é um pouquinho forte demais, né? Aí eu falei, não, ama. É tipo assim, eu amo o que eu faço. Aí, eu amo o que eu faço, 62% das pessoas responderam.
E a terceira pergunta era, você acredita em trabalho com propósito? E daí 96% das pessoas disseram que sim. Então, o que me pareceu o trabalho é muito importante para a maioria das pessoas, está sempre ali entre as 3 coisas mais importantes da vida, considerando-se tudo, família, dinheiro, vida social e tal, o trabalho está lá no top 3. Mas não é tanta gente assim que faz o que ama e que ama o que faz. Né? É bem não claro. Tem como, gente. É bem não claro que não tem espaço. Todo mundo amar o que faz, não tem espaço. É matematicamente impossível. Não tem espaço para todo mundo amar o que faz, então menos pessoas amam o que faz. Mas isso não significa que essas pessoas não acreditam que exista trabalho com propósito, né? Então, mesmo assim, eu não amo o que eu faço, mas eu acredito que existe trabalho com propósito. E aí a gente entra de novo nessa palavra do propósito que é tão batida, e principalmente no trabalho, porque ela é uma jogada, né, também comercial. Mas se a gente for destrinchar o que é trabalhar com propósito, não precisa ser necessariamente a sua atividade. Não precisa ser necessariamente o que você faz exatamente no dia a dia, né? Se você é um advogado, você não precisa amar fazer recursos. Não é literal, assim, né? O trabalho, ele pode ser um meio para um fim, que é um propósito, né? E esse propósito também pode ser relacionado a outras áreas da sua vida. Eu trabalho para ganhar esse dinheiro, que me dá um conforto para pagar as contas. Eu gosto de fotografar, então isso me dá um tempo para eu poder fazer o que eu mais gosto, que é fotografar. Então, o meu propósito com o meu trabalho é poder fazer outras coisas que eu amo. Sim. Não necessariamente eu gosto de preencher planilha, entendeu? Né? Eu acho que rola isso, rola problema de interpretação de texto também, né? Porque o teu trabalho fazer sentido para você não necessariamente é aquela atividade literalmente ter um imenso sentido. Não, mas você fazer aquilo te garante a possibilidade de fazer outras coisas que te realizam pessoalmente mais, né? Eu acho que, se a gente for pensar, é muito perverso isso que se faz com o ser humano, transformando a essência dele no que ele pode produzir, né? É dizer, você é um advogado e pronto, acabou. Sabe? Tipo, o que você importa para a sociedade é o trabalho que você faz. E a gente mesmo que fez direito, a gente sabe disso, né? A gente encontra, assim, por exemplo, a gente se conheceu na faculdade de Direito, eu sou assessora jurídica. Eu encontro sentido em coisas no meu trabalho. Quando eu consigo afetar a vida das pessoas positivamente com o meu trabalho, isso me realiza. Mas é muito diferente da realização que eu tenho fazendo podcast. Ou escrevendo, porque eu também escrevo. Ou cantando, porque eu também canto. É totalmente diferente. E isso não significa que esse podcast não seja um trabalho, ou que escrever ficção para mim não possa ser um trabalho também. Ainda que isso nunca vir a ser a minha principal fonte de renda, pode vir a ser, nunca se sabe, mas isso não significa que é menos trabalho, sabe? Que tem menos importância, ou que me define menos. Não, sem dúvida. Existe essa hierarquização do trabalho, né? E normalmente está mais no alto no nível de importância, se remunera mais e se remunera melhor. Então, a gente diz assim, não, mas isso nem é trabalho, quando a coisa não te remunera. Então, por exemplo, o convite para ser adulto não nos remunera, mas ele é um trabalho. Inclusive, se você está nos ouvindo e tem uma marca, fica aqui o convite. Fica aqui o convite para você patrocinar esse programa e valorizar o nosso trabalho. Porque existe um trabalho intelectual, um trabalho de pesquisa, Sim. Existe um trabalho nas redes sociais que é super ingrato, de ter que tentar encontrar as pessoas, né, que fazem sentido com o que a gente está produzindo. Que vão gostar dessas conversas, né? É tão difícil a gente chegar nessas pessoas, e para chegar, a gente não, do dia para a noite, a gente não conquistou o nosso público, a gente foi conversando com as pessoas, a gente foi perguntando o que interessava, a gente já trocou centenas e centenas e centenas de áudios, e vocês acham que a gente faz áudios de 5 minutos? 5 minutos é para amadores, meus amados. É o básico. É o básico. É um áudio básico. Então, a gente fica trocando áudios, a gente se telefona, a gente faz chamada de vídeo, reunião de pauta, tem ideia, experimenta. Tudo isso custa uma energia de trabalho e a gente não ganha nenhum dinheiro por isso, né? Sim, mas não deixa de ser trabalho e
É engraçado, né? Porque fica numa caixa intermediária, porque eu acho que a gente também tem essa associação direta ainda entre trabalho e sofrimento, que trabalho não é divertido, que trabalho não é legal, né? Eu acho muito engraçado essa dicotomia que a gente fica, assim. O Karnal fala, eu estava assistindo um vídeo quando a gente foi pesquisar sobre o episódio, e ele fala que o trabalho é o único suicídio ético do século XXI. Se você fala que você está se matando de trabalhar, as pessoas acham lindo. Nossa. Que você está se matando de trabalhar. Se você estivesse se matando de qualquer outra coisa, você seria julgado. Mas se você está se matando de trabalhar, aí você, nossa... Parabéns, herói. Parabéns, você é herói, exatamente. E a gente planilha até as nossas férias hoje em dia, né? A gente não viaja sem fazer reserva, sem programar tudo, sem botar no papel todas as coisas que a gente quer fazer. Essa coisa de produzir, né? É a produtividade do tempo de lazer. Seu tempo de lazer tem que ser muito produtivo. Então, você programa suas férias inteiras. A gente fica máquina, né? Inclusive, os adoecimentos do nosso século são adoecimentos de pessoas que querem ser máquinas, assim. É o burnout, é a estafa, é a ansiedade. A gente... Acho que vai falar disso, assim, por enquanto esse programa existir, a gente vai falar disso, porque... Só falando que a gente vai tentando achar saídas pra gente mesma, né? Pra gente conseguir escapar. A gente estava falando ali atrás sobre essas, né? Que a gente coloca um valor no trabalho, enfim. E isso tem uma hierarquia de trabalho que foi socialmente construída. Então, por exemplo, o cara lá do... como é que fala? Que cuida de investimentos, o corretor de investimentos. Então, o saber desse corretor de investimentos vale mais, custa mais caro do que o saber de uma pessoa que constrói uma casa. Entendeu? Mas isso E que medida é essa, né? Que medida é essa? É uma medida que é o mercado que estabelece, é a sociedade, é o capitalismo, enfim, é a nossa influência dos Estados Unidos, né? O modo de trabalhar que a gente trabalha no Brasil é muito mais parecido com os Estados Unidos. Tudo isso faz com que a gente acabe fazendo essa estrutura de custos e diga assim, essa pessoa vale tanto e essa vale tanto, o trabalho dessa pessoa vale tanto e o trabalho dessa pessoa vale tanto, e acaba isso refletindo nos indivíduos, né? A gente acaba na sociedade refletindo isso. E aí uma coisa que eu ouvi, e foi do Cortella, mas eu fui numa palestra presencial que eu fui do Cortella, que foi assim, nossa, foi maravilhoso, ele é muito incrível. E na palestra me marcou muito que ele disse um negócio assim, que isso que a gente diz assim, nessa empresa nós respeitamos desde a pessoa que serve o cafezinho até a presidência, já é uma forma de você fazer uma hierarquização completa. Você já está dizendo desde, ou seja, parte dali de baixo da pessoa que serve o cafezinho para então chegar na presidência. Então, isso já hierarquiza as pessoas. E aí ele disse assim, que primeiro isso nunca deve se dizer, e eu nunca mais disse, nunca mais deixei de falar com as pessoas assim que diziam, olha, não é tão legal dizer assim. Por quê? E explicar para a gente perceber, começar a entender as frases e as expressões que a gente reproduz e que refletem, né, na nossa vida. E outra coisa que ele falou é que isso da hierarquização, ainda que você esteja na presidência de uma empresa, você nunca deve olhar para baixo para olhar para as outras pessoas, a não ser que seja para dar a mão para fazer a pessoa subir também. Então, é maravilhoso isso, seria muito legal se isso chegasse em mais pessoas. Se isso fosse uma realidade, né? Porque as pessoas estão tão acostumadas a pensar na hierarquia como um troço absoluto, que realmente a pessoa que está no topo, ela acredita que ela vale mais do que a pessoa que não tá, sabe? Que ela é um ser humano superior, assim. Mas fica a pergunta, se essa pessoa que tá no topo, que acha que vale mais, o que acontece com ela quando ela não tiver? Porque a gente tem uma certeza que a gente tem é que a vida é cíclica. Sim. E que ninguém nasce no topo e morre no topo. Exatamente. Eu fico pensando que essa coisa de centrar a nossa vida no trabalho já começa na nossa infância, né? Porque a gente pergunta para as crianças, o que você quer ser quando crescer? A gente não pergunta para elas o que você vai fazer, né? Com o que você quer trabalhar quando crescer. A gente pergunta o que você quer ser e existe, né, uma presunção de que a resposta para essa pergunta é a profissão. E a gente escolhe muito cedo a profissão, né? Eu tenho muito essa sensação agora, com 35 anos, eu olho para trás e falo, gente, é muito cruel você querer que uma pessoa escolha aos 18 anos o que ela vai fazer, 17, 18 anos o que ela vai fazer,
pro resto da vida. Acho que até por isso que isso é uma coisa de millennium velha, né? Você achar que aos 18 anos você escolhe o que você vai fazer pro resto da vida, porque o mundo já não é mais esse. E as pessoas mais jovens que eu já entenderam isso. Eu é que ainda tenho uma tendência para olhar as coisas desse jeito. Mas eu acho que essa confusão entre você ser a sua profissão começa muito cedo. Não, sem dúvida, assim, desde sempre, quando esse tema entrou no nosso board, ao chavão do mercado, quando esse tema entrou ali no nosso quadro de ideias, eu tinha escrito, assim, que eu não posso falar de trabalho sem falar do meu pai, assim, eu não sei se o meu pai escuta todos os podcasts, talvez progressiva demais para papai, mas tudo bem, mas sempre pensei nele, porque o meu pai trabalhou desde os 10 anos de idade, né, ele trabalhava vendendo maçã do amor, depois ele foi trabalhar numa fabriquinha, ele teve sua primeira carteira de trabalho assinada, assim, quando a lei permitiu, né, eu tenho até no meu Instagram essa foto postada da carteira de trabalho dele, um dia eu peguei, e é muito, assim, cruel a gente cobrar de uma pessoa que teve toda a sua subjetividade formada por ser trabalhador, por trabalhar, por ser uma pessoa que trabalha, né, uma pessoa que começou vendendo maçã do amor, que foi feirante, meu pai foi feirante, e que foi executivo da aviação também, que tem uma empresa, entendeu? Que foi segurança pessoal da Rita Lee, galera. Sabe? O melhor dos empregos do seu pai foi esse. Conheceu o Fred Mercury, porque ele foi segurança do Queen, tá? Verdade. Eu amo o tio Pascoal. Então, e como que a gente vai querer que uma pessoa que tem toda a formação da sua identidade, né? Carteira de trabalho, gente, é identidade, né? Existe um documento que nos dá identidade, é uma carteira de trabalho. E vai dizer assim, não, mas você tem que ter um propósito e você tem que, enfim, ter um trabalho que te enriqueça a mente, e você não faça o que você ama e você não vai trabalhar um dia. Pergunta pro meu pai se ele não gosta do que ele faz. É uma ofensa falar pra ele que ele não trabalhou um dia, Exatamente, né? Ele já amou muito o que ele fez na vida dele, já fez muitas coisas, mas com certeza é uma ofensa dizer que a pessoa não trabalhou nenhum dia, né? Então a gente tem que conseguir separar, né, onde a gente é ser humano, o que nos constitui, tudo isso. Nunca vai ser completamente separado, né? O trabalho é muito mais do que instrumento de sobrevivência material, né? Ele é, como você falou, ele é substrato de identidade. A gente é alguém de respeito quando a gente é trabalhador. As pessoas, quando elas são paradas pela polícia, elas dizem, eu sou trabalhador. É o que você diz para se validar no mundo, né? A gente vive uma lógica estrutural, assim, de uma ética de trabalho, né? Como a gente falou, que nós somos classificados pelo nosso trabalho, socialmente. Eu fico pensando também no peso do trabalho para as mulheres, né? Do trabalho pago, né? Porque a gente ainda vai fazer um outro episódio sobre o trabalho não pago das mulheres. Mas, enfim, todo mundo cresceu ouvindo de uma mãe ou de uma tia ou de uma avó, não dependa de ninguém. Ou você cresceu querendo não depender porque a sua mãe ou sua tia ou sua avó dependia, então, de outra pessoa, né, para se bancar economicamente. Muitas vezes vivendo em relacionamentos ruins, vivendo em situações ruins em razão da dependência econômica. Então, para as mulheres, isso tem todo um peso a mais, né? A gente é um dos nossos objetivos, assim, na vida, é não depender de ninguém, é nos bancarmos. Então, também, não dá para você dizer para ninguém, para mulher nenhuma, que o seu trabalho não te define. Em alguma medida, o teu trabalho vai te definir. Eu acho que é uma questão sobre ele não ser a única coisa que te define, né? Porque senão é o que a gente falou lá atrás. Você tá no topo um dia, mas você não sabe até quando, né? E se você é mandado embora daquela empresa, isso acontece muito, a pessoa trabalha numa empresa 10 anos, ou trabalha numa empresa 2 anos, mas ela se dedicou tanto àquilo, e ela deu tanto suor e sangue e energia para aquilo, que se um dia ela é mandada embora, ela não sabe mais se constituir como pessoa. É um capote, né? E a gente estava falando, assim, né, sobre a autogestão e sobre ser um empreendedor do eu. Isso que você falou das mulheres, o que tem muito a ver? O mercado é cruel demais com as mulheres. Não contrata as mulheres em período fértil, recém-casadas, enfim, ou que tenham um relacionamento, porque falam assim, logo vai engravidar. Então, já não contratam. Ou já preferem as mulheres que fazem uma opção completa pela carreira, entendeu? Em detrimento dos relacionamentos interpessoais. Daí, essa mulher é bem vista para o mercado. E depois que as mulheres têm filhos, simplesmente o mercado registra
rejeita essas mulheres, rejeita. Elas acabam, muitas vezes, não conseguindo voltar, porque não tem com quem deixar os filhos também, e acabam tendo que ser empreendedoras de si mesmas. Vão fazer bolo, vão fazer salgado, vão vender roupa, vão abrir um salão de cabeleireiro ali perto do prédio, uma portinha que ela possa descer e voltar para cuidar do bebê. E aí existe na internet uma glamorização do empreendedorismo feminino, como se fosse a grande salvação para todas as mulheres. Então, porque o mercado nos rejeita, bom, basicamente, então é só empreender. Pega sua lojinha de bolo e faz no Instagram e não sei o quê. E a gente sabe que isso aí é, na verdade, mais uma forma de suprimir nossos direitos, porque ter direito a emprego, ter direito à carteira assinada é direito. E é esse texto bonitão aí da rede social de vamos liderar o mundo, vamos empreender o mundo e girl power, ele também está ajudando muito esse discurso. Está ajudando muito, porque daí está transformando a responsabilidade, né, que existia, que era das empresas, das pessoas que produzem o capital, enfim, né, para com seus empregados, e está jogando essa responsabilidade em cima do indivíduo. E dizendo isso, a gente não diz que existe menos valor, não é uma fala no sentido de desvalorizar o empreendedorismo, é só de dizer que... Cuidado! Cuidado com o discurso, né? Exatamente. Não, imagina, eu, por exemplo, resolvi empreender também, né, e resolvi trabalhar com outras coisas e fazer meu próprio negócio. E é muito difícil, gente. É dificílimo. Não existe nenhum discurso de girl power e de uhul, vamos lá e vamos nos ajudar e ninguém solta a mão de ninguém, porque não é assim. O mercado é cruel. O mercado é super cruel. Mas, inclusive com a minha empresa, assim, o que eu vejo, que eu sempre estava tentando atender pessoas jurídicas, eu pensei e falei, não, vou atender pessoas físicas, porque eu quero que as pessoas coloquem as boas ideias que elas têm no ar, independente disso, ser a principal fonte de renda do momento. E daí sim elas vão poder estar fazendo o que elas amam, se elas conseguirem entender que existem outros trabalhos e outras formas de trabalhar, e não precisa ser aquilo que só, né, te dá um status, que te dá um sustento. Eu acho que hoje, dentro de um recorte de classe, existe isso. As pessoas estão buscando um status através do trabalho, né? Dentro de um recorte de classe, porque Sim. a gente sabe que a maioria das pessoas... Eu acho que esse discurso de você tem que ser pleno no seu trabalho também esbarra nisso, porque se a gente tem uma filosofia de que o que vale é o trabalho que te dá muita grana, ou o trabalho que te dá muito status, você só pode ser feliz com o seu trabalho se você tem um trabalho assim, porque é esse que é o trabalho desejável. Então, já não se sustenta também essa ideia por esse aspecto, né? Eu acho que também é uma questão de rever o quanto a gente precisa de coisas, o quanto de poder aquisitivo que a gente realmente precisa ter, o quanto de status social que a gente realmente precisa ter. É uma revisão mais profunda, né? E assim, isso que eu falei da importação da visão americana, né? Porque a gente assiste os filmes americanos que o cara sai de uma reunião, aí ele pega um hot dog na rua e ele vai comendo esse hot dog até entrar numa próxima reunião, porque ele não tem tempo de nada. Isso é bonito, né? Isso não é tem lindo. Tempo de almoçar. O Diabo Veste Prada, gente. Clássico aí de uns 10 anos atrás, mais ou menos. Um filme que nada mais é do que uma glamorização. Uma glamorização do trabalho excessivo, de ligação de madrugada, de não ter noite de sono. A menina tinha que fazer lá os trabalhos escolares da filha da chefe, sabe? Tipo, é um negócio que estava super glamorizado. E desse jeito ela conseguiu a ascensão e ela venceu na carreira. E no fim ela troca tudo isso por amor. Aí tem isso ainda, né? Nossa, vamos cancelar o Diabo Veste Prada? Não sei se a gente consegue. Não sei. Porque tem muita roupa. Boa, muito look bom. Mas brincadeiras à parte, o novo Diabo Veste Prada é o Emily in Paris, da Netflix. Que, gente, é pra ser uma série super light, tá? É pra ser, assim, light. Mas existe muita problematização em torno por causa dos estereótipos dos franceses, etc. Mas o que eu queria falar de Emily in Paris, que eu sei que muitas pessoas assistiram, é que a Emily chega com essa cultura de trabalho americana lá em Paris, na França, e ela quer impor a cultura do trabalho dela e o ritmo de trabalho, e a forma como ela trabalha, e o jeito que ela lida com novidades, do tipo, tudo tem que ser novo, tudo tem que ser inovador. E ela vira uma chacota para os franceses, sabe? Ela chega para trabalhar às 8 da manhã, eles chegam às 10 e falam, o que você tá fazendo aqui já? Ela, tô aqui desde as 8. Eles falam assim, mas a gente começa a trabalhar às 10, entendeu? Porque eles seguem
uma lei trabalhista e uma cultura de que trabalho é trabalho, de que se você Uhum. trabalha das 10 às 5 da tarde, você trabalha das 10 às 5 da tarde. Acabou, você pode fechar o teu trabalho e ir embora. Claro que tem coisas diferentes, o mundo é globalizado, então existe isso em todo lugar, mas, né, culturalmente, o trabalho na Europa tem uma visão completamente diferente da visão americana, né? Eu acho que outra coisa que a gente tem que desconectar e que também é herança americana é uma noção de felicidade relacionada sempre a coisas ou experiências consumíveis, né? O que te traz felicidade são sempre cenários associados que dependem de dinheiro. É sempre ir num lugar, é sempre fazer uma viagem, é sempre ir num restaurante, é sempre envolvendo coisas consumíveis mesmo. E eu acho que é possível a gente encontrar muita realização em coisas não consumíveis, né? Acho que a quarentena veio mostrar isso aí um pouco. Que a gente pode encontrar prazer em coisas menores, em coisas, enfim, que dependam menos do dinheiro. Eu acho que é super possível. E é importante a gente pensar que a gente está num período de crise econômica gigante. Viveremos no primeiro semestre de 2021 ainda um período de crise econômica, muito desemprego e muita gente empurrada para esse autoempreendedorismo, né? A pejotização das pessoas também. Então, como que a gente vai lidar com uma sociedade com um número tão avassalador de pessoas que não têm um trabalho? Então, como que a gente vai lidar com tantos sujeitos que não têm subjetividade fora do trabalho? Né? Vai ter tanta gente assim desempregada, assim como já tem. Como é que a gente vai continuar nesse esquema, assim, né? De que você vale o que você faz, né? Até porque as pessoas estão fazendo coisas, né? O que a gente falou ali atrás do trabalho feminino. De as mulheres, ainda quando não remuneradas, elas trabalham muito. Existem pesquisas já que estimam que as mulheres vão retroceder o que elas conquistaram em 10 anos nesse 1 ano de pandemia. Porque para ficar com os filhos em casa, quem vai perder o emprego é a mulher. Já está perdendo. Já está né? perdendo, né? Já está perdendo. Então, é sempre onde vai pegar mais forte, né? E é sempre onde o trabalho é mais difícil de ser exercido, porque o trabalho doméstico é dela. O trabalho doméstico a gente ainda tem uma presunção imensa de que pertence à mulher e de que não deva ser remunerado, ou enfim, de que faz parte. E que né? muitas vezes você pergunta para uma mulher que trabalha em casa o que você faz e a pessoa diz eu não faço nada ou eu não trabalho, né? O trabalho doméstico simplesmente está nessa invisibilização completa. A pessoa ela simplesmente não considera nem que ela trabalha. Esse tema, realmente, o tema trabalho da mulher é mais profundo do que isso. Mas eu acho que, enfim, é preciso a gente desconstruir esse lugar do trabalho remunerado, do trabalho que garante a sua subsistência como, enfim, a única coisa que te define, né? Como o teu principal definidor, a tua principal característica definidora. Até para a gente ser mais livre para experimentar em torno do trabalho e para organizar o trabalho na nossa vida de novas formas, né? E se permitir se dedicar a outras atividades que vão te trazer realização de outra forma, né? Como a gente já falou do podcast, como a gente já falou de música, de escrita, a gente tem muitos amigos assim que se dedicam a outras coisas e que já conseguiram mudar, né? Até o seu trabalho de subsistência para uma outra coisa, para uma arte, para um trabalho com cerâmica, como uma amiga que a gente viu que tá maravilhosas as peças dela. É possível. Mas ainda que não vá mudar a tua fonte de renda, não significa que você não possa experimentar mais em torno de trabalho, em torno de atividades, em torno de projetos pessoais, né? Sim, a gente tem uma outra amiga que já participou aqui do podcast, inclusive a Antonella, que acabou de lançar um podcast com uma amiga, que é um projeto de meditação. De meditação guiada estão pelo fazendo Spotify. um projeto de meditação guiada. A gente vai deixar o link também na descrição para vocês seguirem e acompanharem o projeto Harion. Eu fico pensando que a gente sempre conhece uma pessoa e pergunta para ela, o que você faz? Com o que você trabalha? Sendo que não necessariamente essa resposta vai te dar dados sobre essa pessoa, né? Tipo assim, eu sou advogada. Tá. Ok. Ok, tipo, em que isso te interessa, né? Em que isso acrescenta
pra você quando você tá conhecendo alguém. Mas eu fiquei reparando que mesmo quando a gente não fala o que você faz, mesmo quando a gente reformula a pergunta e diz, por exemplo, me fala de você, é muito mais fácil a outra pessoa ir pelo script da profissão do que pensar numa resposta mais subjetiva, mais íntima, que vá demandar algum tipo de mergulho dentro de si, assim, pra se definir, né? Pesquisando pra esse tema, a gente tava vendo um episódio, eu escutei um episódio do Mamilos, que a Thay me passou, já tinha ouvido, que elas fazem um exercício que é perguntar umas pras outras, me fala de você. Uhum. E não pode falar, né, sobre o trabalho, Tendo-se dito isso, né, por que a gente se define pela profissão? Me diga, amiga, me fale de você. Olha, que exercício. É difícil, né? É difícil. Eu sou uma pessoa solar. Eu durmo cedo e eu acordo cedo. Eu sou uma pessoa que adora comida, food person. Eu adoro comer bem, comer variado, comer saudável. Eu sou uma pessoa que gosta de cachorros e carnaval. Uma sagitariana que gosta de viajar, que valoriza a liberdade e que tem a flecha sempre apontada para frente. Arrasou. E você? Isso realmente é muito mais o que você é do que uma resposta profissional. Do que o que eu faço. Do que o que você faz. Eu sou uma pessoa muito ligada à palavra cantada, a palavra escrita ou a palavra falada. Desde que eu aprendi a ler, eu me apaixonei pela palavra. E eu, enfim, acredito que a palavra é a minha arma, assim, de escolha na vida. A arma que eu escolho pra me colocar no mundo, assim. E eu sou uma pessoa movida por encantamento, assim. Eu sou uma apaixonada. Eu me apaixono por pessoas, por lugares, por músicas, especialmente por músicas. E o que me move pela vida é esse me encantar, esse me fascinar, assim, com coisas novas e com pessoas novas. Eu tô sempre me apaixonando bem lato sensu, assim, bem abstratamente, assim, pelas coisas. Embora eu também seja uma pessoa que leva tudo muito a sério. Eu era uma criança meio séria, assim, meio adultinha. E eu gosto de, enfim, falar sobre ideias também. Ai, que lindo, que lindo. Então a gente convida vocês a também se apresentarem pra gente. Quem são vocês? Isso. Fora o que vocês fazem, quem são vocês? Mandem pra gente lá no grupo do Telegram. Então vamos para as indicações. Hoje nós duas assistimos um vídeo, né? Alguns vídeos da Rita Von Hunt, mas a gente queria indicar o trabalho de novo do canal Tempero Drag, que é o canal dela, e é sensacional. Escutem os outros vídeos também da Rita, mas esse fala um pouquinho disso que a Flor estava explicando no começo, lá tá mais aprofundado. Ela aprofunda essa questão da teoria marxista, um vídeo ótimo. A gente também escutou, para fazer esse episódio, um episódio do podcast Mamilos, que é Você Não É o Seu Trabalho. Um episódio antigo delas, mas é muito legal. E fez a gente pensar em várias coisas, inclusive esse exercíciozinho do final de me fala de você sem se definir pelo teu trabalho, né? E a gente também queria indicar o trabalho de uma ouvinte nossa, que é a Katsumi Takaki, psicóloga. E ela tem uma conta no Instagram que se chama Vida Adulta em Harmonia. E ela fala, vou deixar aqui também o link na descrição do episódio, e ela fala sobre desafios da vida adulta e fala bastante sobre a nossa relação com o trabalho, que parece ser mesmo uma das coisas mais desafiadoras do ser adulto, né? Então é isso, gente. Nos encontrem. @convite para ser adulto no Instagram. Siga a nossa conta no Spotify e no YouTube também. E se você tiver interesse em chegar mais perto, conversar com a gente, trocar mais ideia, nosso grupo do Telegram tá lá e o link tá na bio. Minha @ pessoal é Thay Pascoal. A minha é Flor_Reis. E a gente também tá no e-mail convitepraseradulto@gmail.com. Um beijo. Um beijo, gente. Boa semana.